Olá pessoal, hoje daremos continuidade ao estudo dos elementos da responsabilidade civil, de modo que estudaremos o dano extrapatrimonial, também denominado de dano imaterial. E como o próprio nome nos mostra, o dano extrapatrimonial é aquele que está fora do patrimônio da vítima. É aquela lesão que não foi causada, que não foi perpetrada em face do patrimônio do indivíduo. Mas esse dano, essa lesão foi ocasionada contra a própria pessoa, contra a própria personalidade da vítima. Então, o dano extrapatrimonial ou imaterial, comumente conhecido como dano moral, ele é essa lesão causada à própria pessoa, não ao patrimônio, como nós estudamos lá na aula anterior, quando vimos a possibilidade do dano patrimonial, que pode se configurar como dano emergente ou como lucro cessante. O que é interessante a gente saber nesse primeiro momento? Esse dano extrapatrimonial, nem sempre ele foi passível de reparação no direito brasileiro. Então, nem sempre se admitiu a ideia de se pleitear uma indenização por dano moral, por dano de natureza extrapatrimonial. A gente passou por um momento, por uma fase, em que o dano extrapatrimonial não era passível de reparação. Apenas o dano patrimonial que nós estudamos na aula anterior. Então, nós passamos por uma primeira fase, por um primeiro momento, em que não se admitia a reparação do dano moral. E isso acontecia porque é impossível a gente estipular, a gente estimar um preço, um valor, àquela lesão de natureza extrapatrimonial sofrida pela vítima. Se essa lesão está fora do patrimônio, é uma lesão causada ao próprio direito da personalidade do indivíduo, é impossível a gente estimar o valor dessa lesão, diferentemente do que ocorre lá no dano patrimonial. No dano patrimonial, tem como a gente estimar o valor de um dano emergente e o valor de um lucro cessante, como nós vimos na aula anterior. Mas no dano moral isso não é possível de acontecer, certo? Porque não é possível estimar qual o preço daquela lesão, qual o valor que deve ser pago, por conta daquele sofrimento sofrido por determinada vítima. Então, houve esse primeiro momento da fase da irreparabilidade justamente por conta desse entendimento de que o dano moral ele não pode ser quantificado. Não se pode estimar um preço a esse dano moral. Se a gente não pode estimar um preço, é impossível seu ressarcimento. Não é possível se falar em ressarcimento de algo que não é possível se quantificar, que não é possível se estimar o preço. Tá certo? Dessa primeira fase, nós partimos para um segundo momento, denominado de fase da inacumulatividade do dano moral e do dano moral. Do dano moral e do dano material. Tá certo? E qual foi o momento, o que foi que se entendeu de uma fase para outra, para essa transição de uma fase para outra? Começou-se a compreender que o dano moral, embora não seja possível a quantificação de um preço, a estimação de um preço àquele dano, é possível se estimar um valor a ser pago à vítima, não a título de ressarcimento, mas a título de compensação pelo sofrimento a ela causado. Então, embora não fosse possível se ressarcir aquele dano de natureza moral, era possível compensar aquela vítima pelo dano a ela causado, pela lesão moral a ela causada, certo? Então, começou-se a se admitir, sim, a possibilidade de reparação do dano moral, justamente com essa compreensão de que não haveria ali um ressarcimento, mas sim uma verdadeira compensação, certo? Uma função satisfatória em relação àquele sofrimento a ela ocasionado. Só que o que acontecia nessa fase da inacumulatividade? Nessa fase da inacumulatividade, não se admitia a possibilidade de se pleitear uma indenização por dano material e uma indenização por dano moral em um mesmo caso concreto. Quando acontecia uma lesão ao patrimônio, ao mesmo tempo em que uma lesão ao direito de personalidade, a única possibilidade da vítima nesse momento era se pleitear uma indenização a título de dano material.
essa indenização a título de dano material acabava abarcando a própria lesão à personalidade, certo? Então ela acabava aí englobando o próprio dano moral, motivo pelo qual não se admitia a acumulação dessas indenizações. O juiz não poderia, no mesmo caso concreto, arbitrar uma indenização a título de dano material e uma indenização a título de dano moral. Se houvesse dano material, esse dano material acabaria, né, absorvendo o dano de natureza extrapatrimonial. E esse entendimento, né, da inacumulatividade, ele vai cessar no plano jurídico, no plano legal, né, a partir da promulgação da Constituição de 88. Então, com a Constituição de 88, né, pôs-se fim a essa fase da inacumulatividade e inaugurou-se a fase atual, na qual se compreende que o dano material e o dano moral são dois danos de natureza independente, de natureza autônoma. Em um mesmo caso concreto, pode haver lesão ao patrimônio da vítima, ao mesmo tempo em que uma lesão à sua própria personalidade, à sua própria dignidade. De modo que essa vítima, naquele mesmo caso concreto, pode pleitear uma indenização, uma reparação a título de dano material, cumulativamente com a indenização a título de dano moral, porque eles não se confundem, né? Os conceitos de dano material e dano moral, eles são distintos. Um significa lesão ao patrimônio e o outro significa lesão à personalidade. Então, hoje, a fase atual na qual se encontramos, há a plena reparabilidade do dano moral, certo? Ele é sim reparável, com essa ideia de compensação à vítima pelo dano causado ao seu direito da personalidade, e é sim possível a acumulação de indenização de dano material com o dano moral, se naquele caso concreto houve lesão ao patrimônio, cumulativamente com a lesão a direito da personalidade do indivíduo. Tá certo? Então não há dúvidas hoje, gente, acerca da possibilidade de reparação do dano extrapatrimonial. O Código Civil, de acordo com sua faceta da eticidade, ele não admite apenas que o patrimônio do indivíduo seja objeto de proteção e de sanção em face de dano, certo? Então não é o dano ao patrimônio apenas que merece sanção por parte do direito, mas o direito ele tem que sancionar também a lesão à moral do indivíduo, a lesão à própria personalidade do indivíduo, porque a personalidade também é objeto de proteção do direito. Tá? Então, essa possibilidade de reparação de danos imateriais é relativamente nova no ordenamento jurídico, certo? Ela se concretizou com a Constituição Federal de 88, que fez essa diferenciação expressa de dano material e dano moral, garantindo a reparabilidade de ambos, certo? De acordo com o artigo 5º. Então, hoje sim é possível se falar nessa cumulatividade de dano imaterial com dano de natureza material. Então, vista essa evolução doutrinária acerca do dano extrapatrimonial, é interessante que a gente conheça o conceito dado ao dano moral na atualidade do direito brasileiro, certo? E com relação a esse conceito do dano moral, é possível a gente encontrar na doutrina uma multiplicidade conceitual, uma diversidade de conceitos, de modo que já existem aí diferentes linhas que buscam conceituar esse dano imaterial. E a primeira delas que eu trouxe para vocês é a posição negativa, aquela que vai dizer que o dano extrapatrimonial é aquele que não se caracteriza como dano material. Então, tudo aquilo que não for dano de natureza patrimonial, ele será considerado um dano de natureza extrapatrimonial, de acordo com a posição negativa. A crítica a essa posição negativa é que ela não diz nada, né? Ela só vai dizer que, se não for dano patrimonial, é dano extrapatrimonial. Mas ela não oferece um conceito adequado a essa espécie de dano. A posição material, ela vai nos dizer que o dano extrapatrimonial é aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, aquele que causa humilhação, desconforto, um abalo psíquico ao indivíduo, à vítima, tá certo? Então, a posição material, ela vai ligar o dano extrapatrimonial
a essa reação da vítima, essa reação negativa da vítima, né, de sofrimento, de angústia, de humilhação. O dano extrapatrimonial seria essa humilhação, essa dor sofrida pela vítima. Tá? Sérgio Cavalieri Filho, ele vai estabelecer um conceito de dano moral e ele vai dizer que, à luz da Constituição vigente, podemos conceituar o dano moral por dois aspectos distintos. Em sentido estrito, o dano moral é a violação de direito à dignidade. Então vejam que esse conceito de Sérgio Cavalieri Filho, ele não atrela o dano extrapatrimonial a qualquer sentimento negativo da vítima. Ele vai dizer que o dano extrapatrimonial é uma lesão, é uma violação ao próprio direito à dignidade do indivíduo. Vejam que ele não está tratando aqui de sentimento negativo de ninguém. Tá? E ele vai dizer mais. É a dignidade humana, que não é privilégio apenas dos ricos, cultos ou poderosos, que deve ser por todos respeitada. Os bens que integram a personalidade constituem valores distintos dos bens patrimoniais, cuja agressão resulta no que se convencionou chamar de dano moral. Então, para Sérgio Cavalieri Filho, o dano extrapatrimonial, né, o dano moral ou imaterial, nada mais é do que lesão à própria personalidade, aos próprios direitos da personalidade do indivíduo. Violação essa que desemboca na própria violação do direito à dignidade humana, né, da vítima. Então, ele não vai atrelar, nesse conceito de dano extrapatrimonial, qualquer sentimento negativo sofrido pela vítima. Veja o que ele está dizendo aqui, que para que seja reconhecido o dano extrapatrimonial, ele não diz que a vítima precisa sofrer qualquer humilhação, qualquer sofrimento, qualquer dor, embora isso seja comum acontecer, né, em um dano de natureza um dano dessa natureza. Mas ele diz que o dano extrapatrimonial nada mais é do que um dano a um direito da personalidade. Por exemplo, um dano à honra, um dano à imagem do indivíduo, tá certo? E aí, gente, é esse conceito que hoje é o mais aceito, que prevalece na doutrina. Então, hoje na doutrina majoritária, né, se compreende que o dano extrapatrimonial nada mais é do que essa lesão a direito da personalidade. Não é necessário que essa vítima ela sofra qualquer sentimento negativo em decorrência dessa lesão a direito da personalidade. Esse sentimento negativo nada mais é do que uma consequência dessa lesão que já foi perpetrada. E nem sempre esse sentimento negativo ele vai ser observado no caso concreto. Então, nem sempre uma lesão a direito da personalidade vai causar humilhação, dor, sofrimento à vítima. Mas como houve uma lesão a um direito da personalidade, houve um dano de natureza extrapatrimonial. E esse dano de natureza extrapatrimonial deve ser devidamente reparado, devidamente compensado, como diz a melhor doutrina. Tá? Então, cuidado, tá, gente? Hoje a doutrina majoritária não entende que para que haja um dano moral tem que haver sofrimento e dor. Inclusive, a gente vê muito na jurisprudência, em algumas peças processuais, né, essa relação indevida entre dano material e sentimento negativo. Quando esse sentimento negativo nem sempre irá, né, estar presente em uma lesão dessa natureza. Né? Lesão a direito da personalidade é que é dano extrapatrimonial. Não é aqui sentimento negativo da vítima. Lembrando que os direitos da personalidade, eles encerram, né? Eles fazem parte de um rol de natureza exemplificativa, certo? Então, esse rol é exemplificativo dos direitos da personalidade, de modo que hoje não é possível a gente delimitar quais são os direitos da personalidade que podem ser aí passíveis de lesão. Esse rol é exemplificativo. Direito da personalidade é tudo aquilo que é necessário para a própria promoção da dignidade da pessoa humana. Tá? E essa dignidade aí vai fazer com que esse rol de direitos da personalidade ele seja exemplificativo. E qualquer lesão a direito da personalidade vai ser considerado sim como dano extrapatrimonial. Outro conceito aqui, né, considerando esse rol exemplificativo de direitos da personalidade, ele vai dizer aqui, Figueiredo vai nos dizer,
que, em sendo a dignidade da pessoa humana uma cláusula geral e os direitos da personalidade exemplificativos, impossível enunciar todas as hipóteses de configuração dos danos extrapatrimoniais, né? Pois é impossível elencar todos os direitos da personalidade. Tais danos, portanto, são de casuística infinita. Então, esses direitos da personalidade são inúmeros. É impossível elencar todos. E da mesma forma que não é possível elencar os direitos da personalidade, não é possível prever todas as possibilidades de dano extrapatrimonial, visto que o dano extrapatrimonial é qualquer lesão perpetrada contra direito da personalidade, que, como a gente viu aqui, tem essa natureza, né, essa casuística infinita. Tá? Esses direitos da personalidade, eles não têm preço. Então, ainda vigora essa ideia de que direito da personalidade ele não é possível não é passível de quantificação. Não se é possível estimar um preço a esses direitos da personalidade que são lesionados no dano extrapatrimonial, certo? Eles não são quantificáveis economicamente, né? Como o próprio nome diz, eles estão fora do patrimônio do indivíduo. E por isso, gente, a melhor técnica indica que a gente não fale de ressarcimento, né, com relação ao dano extrapatrimonial. A indenização do dano extrapatrimonial, ela não visa o ressarcimento, a recomposição do patrimônio da vítima, porque esse dano está fora do patrimônio. Então não haverá nada que se ressarcir, justamente porque não há um preço. Esse dano não é quantificável. Então, a melhor técnica indica que a gente fale de compensação, certo? Não é possível ressarcimento, certo? Não é possível fazer desaparecer essa lesão ao direito da personalidade do indivíduo. Essa lesão não é passível de ressarcimento, mas ela pode ser compensada. Esses males suportados pela vítima podem ser, sim, devidamente compensados por uma indenização a título de dano extrapatrimonial, tá certo? Então vejam que não é ressarcimento, certo? Não importa em acréscimo patrimonial da vítima, mas eles têm essa natureza aqui de compensação, certo? De satisfação pelos males suportados pelo indivíduo. E de acordo com esse entendimento, a gente já pode oferecer uma resposta a essa primeira indagação, né? Essa primeira observação. Seria possível a incidência do imposto de renda sobre o valor recebido a título de indenização por dano moral? Será que a vítima de um dano moral, quando ela recebe essa compensação, quando ela recebe essa indenização em dinheiro, ela tem que pagar um imposto de renda à União? Vocês estudam lá em tributário que o fato gerador do imposto de renda, né, aquele fato que faz nascer a obrigação de pagar o imposto de renda, nada mais é do que aferir rendimentos, né, esse acréscimo patrimonial. E será que a indenização por dano moral configura um acréscimo patrimonial que faz nascer a obrigação de pagar esse imposto de renda? Ou não? Essa indenização não configura esse acréscimo patrimonial. E aí, eu acabei de falar para vocês que essa indenização por dano moral, ela não significa ressarcimento. Ela não significa um acréscimo patrimonial da vítima. Essa vítima está sendo compensada por um mal que lhe foi causado anteriormente. Então, se não há acréscimo patrimonial, se não se compreende que essa indenização gera um acréscimo patrimonial, né, no patrimônio do indivíduo, é lógico que não haverá incidência do imposto de renda sobre esse valor recebido a título de indenização por dano moral. Então vejam que a súmula 498 do Superior Tribunal de Justiça, ela é clara ao dizer que não incide imposto de renda sobre indenização por danos morais. E a justificativa é justamente essa, que essa indenização ela não gera qualquer acréscimo patrimonial, não gera, né, esse acréscimo patrimonial porque se trata aí de uma compensação, né, de uma simples compensação pelo mal que foi causado anteriormente àquela vítima. Esse entendimento também é utilizado, né, no âmbito jurisprudencial, lógico, né, e eu coloquei esse entendimento aqui nesse julgado para vocês, de que esse imposto de renda, nesse caso concreto, não vai incidir, né,
no dano extrapatrimonial, justamente porque não há esse acréscimo patrimonial, certo? Então, ele diz aqui, ó, que não existe qualquer acréscimo patrimonial no caso, motivo pelo qual não há a incidência do imposto de renda, tá? Então, cuidado que não há possibilidade de cobrança de imposto de renda àquela vítima que recebe indenização por dano moral. Porque ela está sendo devidamente compensada por um mal causado e essa indenização não tem o condão de gerar acréscimo no seu patrimônio, tá? Observação 2. Seria possível a reparação in natura do dano moral? E o que é que eu estou perguntando aqui a vocês? Somente se admite a indenização paga em dinheiro, né? Essa reparação realizada em dinheiro, em pecúnia, ou o autor, né, o agente causador do dano extrapatrimonial, pode indenizar essa vítima de outra forma que não seja através do pagamento em dinheiro, né? Então, é possível essas outras formas de indenização, por exemplo, um dano à honra. Será que é possível a reparação do dano à honra através de uma retratação pública do que foi dito contra aquela vítima injustamente? Ou apenas se admite que essa indenização seja feita em dinheiro? E é lógico que a resposta é que a indenização a título de dano extra patrimonial pode ser feita de outras formas, que não seja o pagamento de dinheiro, tá? E estas outras formas, em alguns casos, se mostra até mais eficiente, mais justa do ponto de vista da vítima do que o pagamento em dinheiro. Então, a vítima vai se sentir mais compensada, né? Mais satisfeita com essa indenização, com essa reparação in natura, do que uma indenização propriamente dita a título, né, pecuniário. Então, vejam, por exemplo, o enunciado 589 da 7ª Jornada de Direito Civil em 2015, na qual se colocou, né, que a compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano extrapatrimonial, sendo admitida a reparação in natura na forma de retratação pública ou outro meio. Então, quando alguém profere palavras injustas, né, quando ofende a honra de determinada pessoa, a imagem de determinada pessoa, através da publicidade, por exemplo, de inverdades contra aquele indivíduo, esse dano de natureza extrapatrimonial pode ser compensado com a simples retratação do agente causador do dano, né, pelo mesmo meio em que ele praticou esse dano ou qualquer outro meio, tá bom? Então, nem sempre será necessária essa compensação pecuniária. Não se admite apenas essa compensação pecuniária. E, como exemplo, coloquei para vocês a Lei 13.188 de 2015, que ela vai dispor sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, certo? Então, esse direito de resposta está sendo regulamentado pela Lei número 13.188 de 2015. Então, vejam aí o direito de resposta como uma forma de compensação pelo dano extrapatrimonial, né, decorrente dessa violação ao direito à honra de determinado indivíduo. Observação 3, e aqui a gente já respondeu também. Para que o dano moral seja indenizável, há necessidade de que tenha havido necessariamente sentimentos humanos desagradáveis, e nós vimos lá no conceito de Sérgio Cavalieri Filho que não, que o dano moral, o dano extrapatrimonial, é a simples lesão ao direito da personalidade do indivíduo. Dessa lesão ao direito da personalidade, não necessariamente há um sentimento humano desagradável. Então, nem sempre haverá dor, humilhação, sofrimento, certo? Ligado a essa lesão ao direito da personalidade. E não é porque não houve esse sentimento humano desagradável que não haverá a possibilidade de reparação do dano extrapatrimonial, certo? Esse dano tem que ser devidamente compensado, mesmo que aquela vítima não tenha passado por nenhum sentimento humano de natureza desagradável. Então, vejam aqui o enunciado número 445 da 5ª Jornada de Direito Civil, que vai dispor que o dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento.
E aí a gente pode pensar, né, na possibilidade de um incapaz que teve lesão à sua honra, à sua imagem, e esse incapaz está ali impossibilitado de ter qualquer sentimento humano desagradável em decorrência dessa lesão causada a seu direito da personalidade. Então, veja, por exemplo, algum artista que esteja em coma e houve uma publicação de uma matéria inverídica contra sua honra, contra sua imagem. Sua imagem foi utilizada em publicidades, né, sem a sua autorização. Então, vejam aí danos de natureza extrapatrimonial, danos causados a direitos da personalidade contra uma pessoa que está incapaz de ter esse sentimento humano desagradável naquele momento. E não é porque ele não teve esse sentimento negativo que ele não irá ter direito à devida compensação, certo? Porque com a simples lesão ao direito da personalidade, haverá direito sim à indenização por dano moral ou extrapatrimonial. Então vejam aqui, gente, o que o STJ tratou com relação a esse assunto no informativo 559, né? Ele vai dizer que o absolutamente incapaz, ainda quanto impassível de detrimento anímico, pode sofrer dano moral. O dano moral caracteriza-se por uma ofensa e não por uma dor ou padecimento. Eventuais mudanças no estado de alma do lesado, decorrentes do dano moral, portanto, não constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou resultados do dano. Já os bens jurídicos cuja afronta caracteriza o dano moral são os denominados pela doutrina como direitos da personalidade, que são aqueles reconhecidos à pessoa humana, tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade. Então, o STJ confirmando esse entendimento, né, defendido pela maioria da doutrina, de que o dano moral caracteriza-se por uma ofensa a um direito da personalidade. E dessa ofensa pode existir um sentimento negativo ou não por parte da vítima, certo? Não interessa. Então, por esse motivo, a gente vai concluir, né, a partir de hoje, vocês vão sair com essa ideia de que dor, sofrimento, tristeza, vexame, angústia, humilhação são consequências do dano, certo? Mas eles não são o dano propriamente dito. Então, não precisa disso aqui para que o dano moral ele exista, para que o dano extrapatrimonial seja devidamente reconhecido e indenizado. Ok? Observação 4. Nós temos que diferenciar, gente, o dano moral do mero aborrecimento. E por que é preciso que a gente faça essa devida diferenciação? Porque o dano moral ele é passível de reparação, né? Isso é indiscutível, de acordo com a fase atual inaugurada pela Constituição Federal de 88. Então, o dano moral ele vai ser devidamente reparado, né, compensado, como a gente viu. Só que o mero aborrecimento ele não será passível de reparação. Não é possível se pleitear uma indenização por dano moral quando ocorre um mero aborrecimento, quando ocorre uma simples situação chata, né, que todo mundo é passível de passar por essa situação, certo? Um mero dissabor do cotidiano, né? Então ele não será passível aí de compensação, diferentemente do dano moral. Então o mero aborrecimento nada mais é do que esse dissabor que passamos em nosso cotidiano, né? Então todos os dias normais, né, passamos por situações de engarrafamento, por exemplo, passamos por situações de conflito familiar, por discussões no âmbito familiar, né, com cônjuge, com namorada, com companheiro, certo? Passamos por términos de relacionamento, ou seja, estamos passíveis aí de sabores do dia a dia. E a gente não pode entender esse mero dissabor como um dano de natureza extrapatrimonial, com dano como uma lesão ao direito da personalidade. Porque se todo aborrecimento, se todo dissabor fosse passível aí de indenização, o judiciário estaria em impossibilidade de julgar todas as causas, ele estaria mais atolado do que hoje está, né? E tornaria as situações cotidianas, né, as relações humanas, a vida em sociedade impossível. Tá? Então, hoje se entende que o mero aborrecimento ele não é passível de indenização.
ele não causa dano moral, certo? São meros dissabores do cotidiano. E a vida ela é repleta, ela é formada de dissabores que a gente tem que passar a conviver no âmbito do dia a dia, porque a gente vive em sociedade, a gente vive com outras pessoas, tá? De modo que não é possível se admitir que um mero aborrecimento seja possível aí de acarretar uma indenização de natureza extrapatrimonial, ok? Como é que a gente faz para diferenciar o dano moral do mero aborrecimento? Né? O que é que o julgador ele vai ter que analisar no caso concreto? No caso concreto, ele vai ter que se utilizar de critérios de razoabilidade, tá, gente? Então, é o caso concreto que vai oferecer a ele os elementos os quais ele irá diferenciar se aquilo que ocorreu foi um dano moral, né, uma verdadeira lesão ao direito da personalidade, ou se foi um mero aborrecimento, certo? Então, ele tem que tratar essas questões com razoabilidade e de acordo com os padrões sociais vigentes, né? Será que nessa sociedade esse comportamento é considerado um dano moral ou um mero aborrecimento? Então, a partir de critérios de razoabilidade, o julgador vai ter que decidir no caso concreto. E o enunciado 159 do Conselho da Justiça Federal vai dispor que o dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material, certo? Então, cuidado com esse mero aborrecimento, porque vocês vão se deparar com ele em diversos julgados, certo? Que tratam de dano, né, de ações em que se pleiteiam indenizações de natureza moral, certo? De natureza extrapatrimonial, como eu trouxe para vocês nesse entendimento. Então vejam esse julgado, no qual ele vai dizer que o mero descumprimento de uma cláusula contratual, né, controvertida, não enseja condenação por dano moral. Então, o que é que se entende hoje no âmbito jurisprudencial? Que o mero descumprimento de um contrato, de uma cláusula contratual, não necessariamente gera um dano moral. É uma situação chata, é um aborrecimento, né? É algo que ninguém gosta de passar. Quando você, por exemplo, contrata um serviço de telefonia e a empresa não presta esse serviço conforme foi contratado, certo? Mas o judiciário diz o seguinte: esse mero descumprimento contratual, por si só, ele não gera dano moral. Ele é um mero aborrecimento. Então, o que você tem que pleitear na ação é o cumprimento dessa cláusula, por exemplo, ou o desfazimento desse contrato, a depender da situação. Mas isso não necessariamente vai gerar uma lesão a direito da personalidade. Para que você pleiteie essa indenização por dano moral, você vai ter que demonstrar que, além do descumprimento da cláusula contratual, também houve lesão a direito da personalidade. Aí sim você pode pleitear uma indenização de natureza moral. Mas o mero descumprimento da cláusula contratual, por si só, não configura um dano moral, certo? É um mero aborrecimento. É algo do cotidiano, é algo que todo mundo pode passar em suas relações sociais, certo? Então, por exemplo, você compra um produto, e esse produto apresenta um defeito e naquela relação contratual você contratou uma garantia e quando vai se utilizar dessa garantia a cobertura lhe é negada, certo? Você vai pleitear o quê? Você vai pleitear, em face do descumprimento dessa cláusula contratual, o cumprimento dessa cláusula, né? A reparação daquele produto, né, que estava na garantia. Você vai pleitear uma indenização por dano moral também? Não, porque mero descumprimento de cláusula contratual, de acordo com a jurisprudência, não se trata de dano extrapatrimonial, né? É um mero aborrecimento. Agora, se a partir dessa negativa de conserto de produto, né, houve um dano de natureza extrapatrimonial, houve uma lesão a seu direito da personalidade também, aí sim você vai pleitear uma indenização por dano moral. Certo? Então, cuidado com relação ao descumprimento da cláusula contratual. Então, como eu falei para vocês, né, nada impede que, em casos específicos, o descumprimento contratual venha acompanhado de uma lesão moral,
possibilitando a acumulação de pedidos, né? Então, se além do descumprimento contratual, como eu falei para vocês, houve lesão a direito da personalidade, aí sim você pode acumular o seu pedido com uma indenização a título de dano moral, certo? Mas o mero descumprimento não dá esse direito. Então vejam esse julgado do STJ que eu coloquei aqui para vocês, né? A turma, ao prosseguir o julgamento por maioria, entendeu que outras questões que dão ensejo à indenização por dano moral, a injusta recusa da cobertura securitária por plano de saúde. Então, nesse julgado do STJ, se entendeu o seguinte, gente, que quando um plano de saúde ele nega cobertura, não se entende aqui que houve um mero descumprimento contratual, mas pela própria natureza da situação, né, pela própria situação na qual a vítima está submetida, né, de aflição psicológica, de angústia do seu espírito, como o STJ está dizendo, há também uma lesão a seu direito da personalidade. Então, nesse caso, em que o plano de saúde, né, descumpre cláusula contratual negando cobertura, nessa situação, sim, além do descumprimento contratual, houve uma lesão a direito da personalidade. E, nesse caso, há, sim, a possibilidade de se pleitear uma indenização a título de dano moral. Certo? Então, ele vai dizer aqui, né, que dá ensejo à indenização por dano moral a injusta recusa da cobertura securitária por plano de saúde, uma vez que a conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, o qual, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em uma situação de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada. Tá? Então vejam que somente com essa lesão moral, aliada ao descumprimento contratual, é que vai ser possível se pleitear uma indenização por dano moral. Vejam aqui nesse julgado do STJ, né, gente, que há uma confusão aqui acerca do próprio conceito de dano moral, de dano extrapatrimonial. Então vejam aqui o STJ aliando o dano moral a sentimento negativo da vítima. Quando a gente viu que o sentimento negativo, né, o sentimento humano negativo, a dor, o sofrimento, ele não faz parte do conceito da caracterização do dano de natureza extrapatrimonial, certo? Mas vocês vão se deparar com jurisprudência, com julgados que vão fazer essa relação com sentimentos humanos negativos de forma inadequada, de forma imprópria. Tudo bem, gente?